Fluminense acerta mais 3 contratações, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também traremos informações muito importantes sobre o Fla-Flu de sábado, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Tem ex-Fluminense querendo retornar ao Flu, tem ex-Fluminense vivendo uma situação muito triste e dramática na sua carreira, e tem ex-Fluminense dando uma declaração muito importante sobre a sua mentalidade, sobre a sua carreira, e isso eu acho que a gente pode fazer um paralelo bem bacana com a realidade atual do Fluminense. Então, muito conteúdo, muita informação nesse vídeo para você, tricolor, ficar muito bem informado sobre o Flu. Então, fica comigo, depois da vinheta a gente começa com as notícias. Tá chegando a hora, amanhã tem semifinal do Campeonato Carioca, primeiro jogo Fluminense e Flamengo, já que o Fluminense terminou em quarto a Taça Guanabara e o Flamengo em primeiro. O Flamengo tem a vantagem do empate e eu tenho duas coisas muito importantes para trazer para você nesse vídeo aqui. A primeira delas é sobre a arbitragem da partida. A reunião que ocorreu entre Ferdi, Flamengo e Fluminense definiu quem será o árbitro responsável por comandar esse clássico do primeiro jogo da semifinal. Essa partida será apitada pelo Yuri Elino da Cruz. Pois é, o Yuri Elino já apitou 7 jogos do Fluminense em toda a sua carreira. São 4 vitórias do Fluminense, 1 empate, 2 derrotas, com 61,9% de aproveitamento. Se a gente olhar aí na tela, primeiro jogo que ele apitou foi essa vitória do Fluminense contra o Boa Vista em 2021. Não sei se vocês lembram desse jogo, mas foi uma partida que o Marcos Felipe pegou pênalti. O pessoal esquece, mas o primeiro pênalti de 2021 o Marcos Felipe pegou. O Fluminense vence, se eu não me engano, com os gols do Iago Felipe e do John Kennedy. Depois ele apita esse 4-0 do Fluminense no Resende, que foi o título da Taça Guanabara de 2022, lá no Raulino de Oliveira. E aí, em 2023, o primeiro jogo da temporada, Fluminense e Resende, também é apitado por ele, né? Mais uma vitória do Flu. Esse 2-1 contra o Volta Redonda é a derrota na semifinal, partida de ida do Carioca do ano passado, né? Antes do Fluminense meter aquele 7-0. E aí, nesse jogo, eu acho importante frisar que o gol do Fluminense foi muito polêmico, né? Muita gente alegou que o Nino teria feito falta no defensor do Volta Redonda. Eu, sinceramente, não tô nem sendo clubista, não, mas eu achei um lance normal, mas entendo o questionamento, entendo o que as pessoas debatem acerca desse tema. E aí depois ele apita, já esse ano, tá, o 2-2 Fluminense e Boa Vista lá em Saquarema. Esse ano, aquele jogo que o Fluminense empata no finalzinho, foi comandado pelo Yuri Elino. Ele apita a vitória por 1-0 do Fluminense sobre o Madureira, um jogo que o Fluminense poupa os titulares, a gente entra com aqueles 3 zagueiros com Gabriel Pires. Então esse jogo tem pouco tempo, vocês vão lembrar com certeza, também foi comandado pelo Yuri Elino. E a última partida em que ele esteve no comando foi o Fla-Flu da Taça Guanabara. Então ele volta a apitar um Fla-Flu. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, mas o Yuri Elino foi muito elogiado pelo Fernando Diniz pela sua arbitragem nessa partida. Eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, tá de parabéns. Aí o Fernando Diniz gostou da arbitragem do Yuri Elino nesse jogo, e uma curiosidade bacana aqui para trazer para vocês, né? Não muda muita coisa, mas só uma curiosidade mesmo. Essa vai ser a primeira vez que o Yuri Elino apita um jogo do Fluminense em que o Fluminense é mandante, né? Até agora, todos esses 7 jogos que eu falei para vocês, o Fluminense era o visitante no jogo. Dessa vez vai ser a primeira vez que o Fluminense é o mandante da partida. E, cara, vai ser um desafio importante para o Fluminense, a gente sabe disso, né? Como eu comentei, a gente acabou dando esse mole na reta final da Taça Guanabara, terminamos em quarto, pegamos um time grande, né? A gente tinha a chance de pegar o Nova Iguaçu, acabamos pegando o Flamengo, e pegamos o Flamengo sem a vantagem do empate, ou seja, placar agregado, deu empate, Flamengo passa de fase, passa para a final, além de, claro, né, decidir com o mando deles essa vaga na final. E, cara, a missão é bem dura mesmo, e para vocês terem uma noção disso, tem uma estatística aqui para trazer para vocês, que é a questão da defesa do Flamengo no comando do treinador Tite, né? Em 2024, a defesa titular do Flamengo não sofreu nenhum gol. E vale lembrar que se terminar 0-0, 0-0, quem passa é o Flamengo. Então o Fluminense vai ter pelo menos fazer um gol no Flamengo para poder passar de fase, né? O único gol que o Flamengo sofreu em 2024 foi num empate em 1-1 com o Nova Iguaçu, né? Justamente o pequeno que está sendo a sensação do campeonato e está na semifinal.
mas era uma partida em que o Flamengo estava poupando o time, se eu não me engano, eles estavam lá nos Estados Unidos fazendo os amistosos e jogou ali um time de garotos do Flamengo. Foi o único gol que o Flamengo sofreu em toda a temporada, né? E essa questão da solidez defensiva rubro-negra, claro que ela causa, em certo grau, uma preocupação ao tricolor, já que a gente vai precisar furar essa retranca e mais, né? Eu sinto que a defesa do Fluminense não está tão boa quanto deveria estar. Então a gente acaba sendo vulnerável atrás e vai enfrentar um time muito forte defensivamente. Sigo confiante na classificação, tá? A minha chavinha já virou completamente. Tô confiante que a gente passa assim do Flamengo, mas é importante a gente frisar esse detalhe, né? Vai ser um adversário difícil, vai ser um jogo difícil, uma defesa muito bem montada pelo treinador Tite. E tem ex-fluminense querendo retornar ao Flu com esse sonho de jogar no tricolor. Se eu falei do Nova Iguaçu, quero comentar rapidamente aqui uma declaração do Iago Ferreira, destaque do Nova Iguaçu nesse começo de 2024, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao Laranjão da Baixada. Ele, em entrevista ao GE, falou que tem o sonho, sim, de retornar ao Fluminense. Eu abro aspas aqui pro Iago Ferreira. É claro que é um sonho poder voltar ao Fluminense e fazer parte do elenco, mas no momento eu estou focado no Nova Iguaçu. Temos uma semifinal pela frente e uma grande oportunidade de fazer história pelo clube. Claro, né? Declaração ali protocolar, de foco no Nova Iguaçu, tá certo ele, né? Jogador profissional, tem contrato com o Nova Iguaçu, não tem que ficar falando que tá com vontade de voltar pro Fluminense, que é o sonho, não tem que alongar esse assunto. Claro, tem essa vontade, tem esse desejo. O Iago é formado na base do Flu, né? Tem 22 anos, é o filho do Iranildo, né? A gente lembra bem, ele é filho do Iranildo, o pai dele foi um grande jogador de futebol, não conseguiu ter chances até hoje na equipe profissional do Flu, tá sendo emprestado ele foi emprestado no passado pro Náutico, acabou não se destacando, esse ano já tá tendo destaque lá no Nova Iguaçu, 9 jogos na temporada, 3 gols e 3 assistências, né, até agora, aqui em 2024, nessa campanha fantástica que o Nova Iguaçu faz, classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, meteu a goleada histórica no Itabuna pela Copa do Brasil. O Iago Ferreira, claro, é parte importante disso. Eu quero, claro, que você deixe seu comentário aqui. O Iago Ferreira tem vaga no elenco do Fluminense? Deveria voltar para cá ou não? Deixa a sua opinião. Eu, particularmente, não desgosto do jogador, mas eu acho difícil ele conseguir espaço hoje com as opções que o Fluminense tem do meio para frente. Mas, claro, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você acha? Iago Ferreira tem que voltar para o Flu ou não tem vaga não? Deixa ele ser feliz em outro lugar. Notícia curtinha aqui que eu quero trazer para vocês, comentando sobre uma situação dramática que vive um ex-jogador do Fluminense. Mas antes, só lembrar você de olhar o comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E no nosso canal você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o Tricolor, notícias exclusivas, notícias em primeira mão, todos os vídeos e lives da Central você recebe por lá. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link e aperta o botão de seguir para receber tudo do Flusão na palma da sua mão, no seu WhatsApp. Beleza? Eu tô te esperando lá. E vamos falar, então, desse ex-jogador do Fluminense, que, gente, vou ser muito sincero com vocês. Eu até brinquei bastante quando ele chegou no Flu, né? Que ele já era ídolo da torcida antes mesmo de chegar. E por que eu dizia isso? Porque é um jogador, cara, a gente tá aqui no YouTube, né, com a Central desde 2020, do final de 2020, e é um jogador que em toda a janela de transferências aparecia muita gente pedindo a contratação. Tem que trazer o Jorge, tem que trazer o Jorge do Palmeiras, tem que trazer o Jorge do Palmeiras. Todo mundo sempre pedindo muito, inclusive eu, me agradava muito a contratação, principalmente antes dele ir pro Palmeiras, né, quando ele estava saindo da Europa e voltando. Isso por quê? Porque o Jorge é um jogador que, formado na base do Flamengo, foi vendido para o Mônaco da França, teve passagem lá pela Europa, volta por empréstimo ao Santos aqui no Brasil, em 2019 faz uma temporada muito boa naquele time do Santos que foi vice-campeão brasileiro e fez pontuação de campeão, né, que o Flamengo daquele ano de Jorge Jesus, infelizmente, foi uma aberração, e aí fez muito ponto. Mas era uma campanha muito boa do Santos, inclusive o Jorge chegou à seleção brasileira naquela temporada. E aí ele chega no Fluminense em 2023, já numa fase um pouco mais desacreditado, já acometido por algumas lesões, em uma fase no Palmeiras e pouco aproveitado pelo treinador Abel Ferreira. Acaba que aqui no Fluminense ele infelizmente faz apenas 4 jogos, né? Chegou inclusive num jogo contra o Vasco não jogar, ficou no banco de reservas e o Guga foi o titular improvisado pela esquerda porque ele estaria em má forma física e aí acabou tendo a infelicidade de ter uma grave lesão no joelho direito, não atuou mais o resto da temporada, então estava no plantel
campeão da Libertadores, mas não entrou em campo, nem foi relacionado para nenhum jogo e acabou, enfim, né? Acho que não dá nem para considerar que ele é campeão da Libertadores, enfim, esse é um detalhe, tá? Mas fato é, o Jorge está vivendo uma situação muito dramática, porque ele foi emprestado pelo Palmeiras ao Santos novamente, né, para tentar recuperar sua forma com o Santos na Série B, um time que ele já tem uma identificação, que jogou muita bola em 2019, mas o Santos acabou devolvendo o atleta ao Palmeiras porque ele estava sem conseguir se recuperar fisicamente, sem condições de jogo, estava fazendo trabalhos em separado lá no Santos para tentar se recuperar, mas não estava tendo evolução. E agora o Palmeiras anunciou a rescisão de contrato com ele. Então o Jorge é um jogador livre no mercado, o seu vínculo com o Palmeiras acabou, mesmo ele tendo sido, né, devolvido pelo Santos, uma situação muito triste, né, porque é um jogador que sempre teve muita qualidade, mas fisicamente ele teve essa sequência de problemas que atrapalhou e muito a carreira. Então desejo aí toda a sorte do mundo ao Jorge e que ele consiga dar a volta por cima desses problemas. Vamos falar de Thiago Silva, gente? Não, calma, você que está assistindo, não fecha o vídeo, não se revolta, não vou falar de novela do Thiago Silva, volta pro Fluminense ou não volta, calma. É uma outra coisa que eu vou falar aqui, uma declaração que ele deu ao The Guardian, né, que é um portal lá da Inglaterra, um jornal em inglês, e eu achei essa declaração muito interessante, até para a realidade que a gente vive no Fluminense hoje. Ele falou sobre a experiência que foi para ele atuar ao lado de nomes como Maldini e Nesta, assim que ele chega no futebol europeu em 2009 para jogar pelo Milan. Ele disse o seguinte: conhecer o Maldini despertou algo em mim. Eu tinha 24 anos quando cheguei no Milan. Olhar para o Maldini me fez pensar: a forma como eu cuido de mim, não bebo, não fumo, não perco sono, significa que posso atingir a idade de Maldini. Só existe um Maldini. Ele mudou a minha mentalidade. Não só ele, mas Alessandro Nesta também. Nesta foi um professor para mim nos treinos. Percebi que jogando com ele aprenderia muito. Essa foi a declaração do Thiago Silva, né? Que, cara, com todas as restrições que muitos aqui podem ter, né? De estar irritado, que ele está nessa enrolação, de voltar ou não voltar, a gente sabe que é um dos principais zagueiros da história do futebol mundial e do futebol brasileiro também, naturalmente, né? E essa declaração dele me chamou muita atenção, por quê? Porque é uma tecla que eu bato aqui nesse canal já há bastante tempo, que é a importância de jogadores vencedores, jogadores com boas mentalidades no elenco do Fluminense, no elenco de qualquer equipe, mas no nosso caso aqui, do Fluminense, né? E eu sempre destaco a diferença que a gente viu, por exemplo, do Nino, que era um ótimo, eu já achava o Nino um ótimo zagueiro, mas faltava alguma coisa ali para ele, faltava momentos decisivos, o Nino dava uma rateada, eu achava o Nino às vezes meio molenga, e cara, a diferença que a gente vê do Nino até 2022 e o Nino pós isso, quando o Felipe Melo, por exemplo, chega no Fluminense, para mim é gritante. O André também é outro jogador que já sempre foi muito bom, era titular do Fluminense, mas com a presença do Felipe Melo, ele dá um salto de qualidade, até na questão mental, né? Na questão de conseguir controlar o meio-campo, aprendeu a catimbar o jogo, aprendeu a se impor contra os adversários. Isso é uma questão que, cara, eu acho muito importante, muitas vezes na análise de futebol, ela fica sendo negligenciada, né? Você tem um cara como o Marcelo, por exemplo, o Marcelo não está bem fisicamente e tecnicamente dentro de campo também não está na sua melhor fase, já teve fase melhor, inclusive, no Fluminense desde que retornou, mas é um cara que ganhou 5 Champions League. Você tem um cara desse no elenco, você é acostumado a ganhar título, ele levanta a moral da galera ali, e incuta essa mentalidade vencedora. Eu acho isso muito importante, essencial, e muito bacana que o Thiago Silva falou isso, né, com todas as letras, como o Maldini influenciou positivamente ele, como o Nesta influenciou positivamente ele, porque para um clube formador como o Fluminense, que utiliza muitos moleques da base, eu acho essencial ter essas figuras mais experientes e vencedoras, né? Não adianta ser só experiente, vencedor e com uma mentalidade de vencer mesmo, né? Essa mentalidade de doido do Felipe Melo, essa coisa do Marcelo, né, de ser muito vencedor, de chamar a título, isso é importante até para a molecada de Xerém se desenvolver e se evoluir cada vez mais para dar frutos com a camisa tricolor. E já que eu falei, né, da molecada de Xerém, eu tenho informações importantes para trazer sobre lá. Tem 3 reforços chegando no Fluminense, tem jogador saindo. Já vou te atualizar com tudo isso nesse vídeo, mas antes eu vou aproveitar rapidinho para dar uma moral, né, para a galera que tá sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, para a gente saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, comenta
e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo, um abraço para o Adilson de Ilhéus, na Bahia, para o Marcos de Belo Horizonte, para o Manuel Caetano de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Dirceu de Lusiânia, em Goiás, para o Delmiro Gil de Minaçu, em Goiás, para o Adalberto de Itacoatiara, no Amazonas, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Everaldo de Vitória da Conquista, na Bahia, e para o Antônio Carlos de Nova Friburgo. Um abraço da Central Fluminense para vocês e o convite, claro, para a galera que está assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome, deixa um comentário aqui embaixo com o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, porque tem 3 contratações que o Fluminense acerta para a equipe sub-20. Quem traz essa informação para a gente é a galera lá do Xerém Stuff, e eu vou pela ordem cronológica, tá? O primeiro jogador que eles trazem para a gente que o Fluminense acertou foi o goleiro Diego Fernandes, nascido em 04 pro sub-20 tricolor, que chega do Atlético Mineiro por empréstimo ao Flu, tá? Um aninho de contrato de empréstimo até janeiro de 2025, um goleiro que tem passagens pela seleção brasileira sub-15 e sub-17, agora chegando no Fluminense para agregar, né, e dar um pouco mais de qualidade para a nossa baliza. Além dele, também chega no Fluminense o atacante Natan, 05, né, 2005, que chega também por empréstimo ao Flu até janeiro de 2025, vindo do Canaã. Ele tem passagem também pela base do Atlético Goianiense, então mais um reforço para o sub-20 tricolor. Além desses dois, também chegou o também goleiro Luiz Turato, 06, né, um pouquinho mais jovem, mas também chega para o sub-20. É o 5º goleiro contratado pelo Fluminense para o seu sub-20. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, só deixa eu terminar de falar do Luiz Turato em específico. Ele chega por empréstimo até janeiro de 2025, vindo do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, e ele possui passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, além de Avaí, Atlético Paranaense e Flamengo, né? Tem alguns lances dele passando aí na tela. O Luiz Turato é um goleiro que tem cidadania italiana, né? Dupla cidadania, um goleiro alto, apesar de ser jovem. Então o Fluminense reforçando a sua baliza e a sua meta no sub-20. Só que, vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa questão dos goleiros, tem uma informação importante do Pedro Ribeiro, lá do Saudações Tricolores, que fala de um goleiro do sub-20 que está de saída do Fluminense, tá? Ele traz pra gente que o goleiro Álvaro, do sub-20 tricolor, está por detalhes para assinar por empréstimo com o sub-20 do Volta Redonda, onde ele inclusive já está treinando, tá? O Álvaro já está lá no Volta Redonda treinando, então deve assinar já para ser emprestado ao Voltaço. Vale lembrar, né, para a galera que acompanhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, o Álvaro é o goleiro que foi titular lá no torneio, foi bastante criticado, né, pelas suas atuações. Dizem que é um goleiro baixo, não conseguia achar qual é a altura efetivamente do Álvaro, né, pesquisando aqui sobre o jogador na internet, mas vi muita gente falando da questão da altura, que ele seria um goleiro baixo e tal. O Fluminense está emprestando ele então para o sub-20 do Volta Redonda. Sinceramente, assim, a minha análise é que talvez o Fluminense não esteja mais querendo contar com ele. Se fosse para o profissional do Volta Redonda, eu diria que o Fluminense está querendo dar uma rodagem para o jogador. Mas se é para emprestar para sub-20, se estivesse contando com ele e interessado, né, em ter esse jogador trabalhando aqui no Fluminense, se desenvolvendo, ele ficaria sendo o titular da equipe sub-20 do Flu. E a questão dos goleiros, né, tem a saída do Álvaro, é verdade, mas me chama muito a atenção porque você deve ter reparado que eu falei que o Fluminense contratou 2 goleiros, né? Foi o Luiz Turato, do Juventude, e o Diego Fernandes, do Atlético Mineiro. Mas quem acompanha direto aqui a Central vai lembrar com certeza que esses não foram os únicos goleiros contratados pelo sub-20 do Fluminense, não, cara. Esses aí deixaram 5 goleiros contratados pelo Fluminense para a equipe sub-20 somente em 2024, tá? O primeiro que foi contratado foi o Iedo, né, que tem passagem pelo Grêmio e estava no Barra da Tijuca aqui do Rio de Janeiro. Anteontem saiu a informação, o Daniel trouxe para vocês aqui, de que o Luiz Felipe do Vila Nova também chegou por empréstimo ao Fluminense, e ontem eu trouxe também a informação do João Inácio, goleiro da base do Santos, também chegando no Fluminense para a sua equipe sub-20. Vale lembrar também, né, que de acordo, inclusive, com o Xerém Stuff, o Fluminense vai criar uma equipe B no seu sub-20 em 2024 para poder comportar esses jovens jogadores, e o Fluminense investindo pesado nessa captação de jogadores, né? A captação do Fluminense sempre existiu muito forte, mas essa captação de jogadores no final do período de base, né, vindo para a equipe sub-20. Mas isso já demonstra claramente uma reformulação total no gol tricolor, né? Você está emprestando o Álvaro, você está trazendo 5 goleiros, né? Se você parar para analisar na estrutura titular-reserva, vai ser titular-reserva do sub-21, titular-reserva do sub-20B.
Então, ainda tem mais um sobrando, né? Porque chegaram 5. Isso sem contar com a galera que já estava aí. Então, é uma reformulação total na posição que o Fluminense faz. Agora é ver, né, claro, como é que vai ser o desempenho desses goleiros, se eles vão evoluir, se eles vão performar, e se eles, quem sabe, né, podem dar frutos para o Fluminense no futuro, porque tem tempo, cara, que o Fluminense não forma um goleiro de qualidade, né? Muita gente citou o Marcos Felipe da última vez que eu falei isso em vídeo. Eu sou suspeito de falar porque eu particularmente não gosto do futebol do Marcos Felipe, eu gostava dele na base, mas no profissional do Fluminense eu não gostei nem um pouco. Então, eu acho que falta para o Fluminense formar um grande goleiro, né, para poder, enfim, ser, quem sabe, até o sucessor do Fábio, né? O Fábio já está com 43 anos, quem sabe, suceder o Fábio. Enfim, galera, essas eram as informações que eu queria trazer para você. Eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo. O que você está achando dessas movimentações do Fluminense no Sub-20, reformulando a posição de goleiro? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.